Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ruth Madureira, eu sou estudante do Colégio Batista Mineiro, estou no terceiro ano e estou aqui para ajudar vocês a resolver uma questão do Enem a respeito de pirâmide com um pouco mais de facilidade. Então, primeiramente vamos falar do conceito de pirâmide. Uma pirâmide é o conjunto de segmentos de reta cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano, que contém esse polígono. Então, aqui temos o ponto fora do plano e aqui temos o plano, que contém o polígono. Como as pirâmides são sólidos geométricos formados basicamente por segmentos de reta, podemos encontrar nelas alguns elementos, a saber: as faces são as superfícies planas que constituem o sólido. Então, nessa imagem, nós temos a pirâmide e aqui temos, em cinza claro, as faces dessa pirâmide, que no caso são essas três aqui. Essa aqui é representando a base, que também pode ser chamada de face. As arestas são segmentos de reta formados nas interseções das faces. Então, aqui, como está escrito, temos as arestas, que são, no caso, essas linhas. Temos também os vértices, que são os pontos de encontro entre as arestas, representados por esses círculos vermelhos. A gente pode chamar de pontinhas também, se for para ficar mais fácil. Temos o vértice da pirâmide, que é o ponto de encontro das arestas laterais. Isso é muito importante porque ele que forma uma característica muito importante da pirâmide, que é o ponto fora do plano. Temos também a base, que é a região plana poligonal sobre a qual se apoia a pirâmide. Então, aqui ela está representada em laranja. Temos também as arestas da base, que são as arestas que pertencem à base, aqui só ressaltando. Temos as arestas laterais, que são as arestas que não pertencem à base da pirâmide, representadas por essas linhas aqui, ó. Temos também as faces laterais, que são as faces da pirâmide que não são a sua base. Então, tirando essa aqui de baixo, temos ela representada aqui ao redor da pirâmide. Um elemento importante a ressaltar é a altura da pirâmide, distância entre o vértice da pirâmide e o plano que contém sua base, e nessa imagem ele está representado por essa linha aqui, e usando a letra H. E temos também a apótema, que é a altura de uma face lateral com relação à base de uma pirâmide regular, que está representada por essa linha aqui. As pirâmides podem ser classificadas de acordo com seu número de faces. Então, por exemplo, temos a pirâmide triangular. Possui um triângulo como base, ou seja, 3 lados. Então, essa pirâmide vai ter 3 faces laterais. Temos também a pirâmide quadrangular, que possui um quadrilátero como base. Como exemplo, temos essa figura, 4 lados. E assim segue a classificação, que depende do número de arestas da base da pirâmide. Então, aqui, por exemplo, temos a pirâmide triangular, um triângulo em sua base, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal. Isso é muito importante, um conceito muito importante para se lembrar na hora de fazer os exercícios. É importante ressaltar também a pirâmide reta. A projeção de seu vértice coincide com o ponto que tem a mesma distância dos vértices do polígono da base, o centro geométrico do polígono. E está representado por essa imagem aqui, como vocês podem ver. A pirâmide oblíqua, a projeção do vértice não coincide com o centro da base. Então, temos aqui o centro da base e aqui a projeção do vértice. E a pirâmide regular é uma pirâmide reta e sua base é um polígono regular, representada por essa imagem aqui. E uma observação: um polígono é regular se, e somente se, todos os seus lados possuem a mesma medida e todos os ângulos internos são congruentes entre si. Então, aqui, como podemos ver. Então, conceitos importantes que vale a pena anotar. Então, fique esperto, isso vai nos ajudar na hora de fazer o exercício. A área da pirâmide
é calculada em duas etapas. Então, primeiramente, a gente calcula a área da base. Então, a área da base vai depender da figura geométrica da base e a área da lateral. Basta calcular a área de um triângulo da lateral e multiplicar pela quantidade de lados. Então, aqui nós temos essa fórmula para a área lateral. Nesse caso da área da base, a gente calcula, depende da forma geométrica que está ali representada. E aí, a área total da pirâmide é a soma da área da base mais a área lateral. Então, primeiro a área da base, que varia, e depois a área lateral, que temos aqui. Base vezes altura, sobre 2. E o volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide é dado em função da área de sua base e da altura H, de acordo com a fórmula abaixo. Então, temos aqui o volume da pirâmide, representado, a gente encontra ele pela área da base vezes a altura sobre 3, dividido por 3. E agora vamos à resolução da questão Enem. Rapidinho, tranquilo, vocês vão ver. Nesse vídeo a gente escolheu a questão 173 do gabarito Enem 2009, segundo dia, caderno azul. Então, vamos à leitura da questão. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Então, aqui, vamos parar rapidinho para a gente interpretar a questão. Essas velas são formadas por 4 blocos, então vemos aqui 1, 2, 3, 4, nos quais são 3 troncos, então aqui são os 3 troncos, e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles. Então, entre eles aqui podemos ver que há um espaço de 1 centímetro, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os, conforme a figura. Então, aqui, ó, isso aqui, por exemplo, teria o mesmo tamanho disso aqui. Então, né, logicamente, eles estariam juntos. Isso a gente pode perceber. Fácil de entender, não é mesmo? Então, se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com a parafina para fabricar uma vela? Então, aqui nós temos a figura, e no caso ele quer retirar essa parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o volume apenas dessa parte. Então, vamos fazer passo a passo. Então, o primeiro passo, muito importante, é completar o desenho com as informações do enunciado para melhor entendimento e compreensão do comando. Então, aqui, simplesmente anotei exatamente o que estava escrito no enunciado. Isso é muito importante. Ler com calma e anotar aquilo que você entende do enunciado. Então, cada número é importante vir para a imagem. Aqui eu coloquei a imagem novamente para a gente poder ter um fácil acesso. Então, aqui é 1 centímetro de distância entre os blocos. Aqui, 4 centímetros de altura, então cada um aqui vai ter 4 centímetros de altura. E no total, nós temos 19 centímetros. Então, aqui, ó, a altura de cada, coloquei aqui, é o 4 centímetros. E o bloco, a gente faz 19 menos 3, que são os 3 centímetros aqui da distância entre eles. Então, vai ser 16 dividido por 4, né? Vai dar 4 centímetros. Então, 4 centímetros a gente coloca em cada um deles. Eu representei só em um para ficar mais fácil e menos informação no desenho. Então, o segundo passo é calcular o volume total da vela. Então, como a gente vai calcular o volume total da vela? A gente vai pegar aqui aquela fórmula que eu passei ali atrás. O volume total é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a gente simplesmente vai colocar aqui, ó. Como são 6 centímetros e 6 centímetros, então a gente multiplica 36. E aqui, vezes 16, que é a altura. Lembrando que nós estamos calculando o volume da vela inteira.
primeiramente. Isso aqui vai dar 192 centímetros cúbicos. E aí, o terceiro passo, a gente calcula o volume da pirâmide que forma a parte superior da vela. Só essa partezinha. Então, como a gente pode saber, aqui a gente tem 1,5 centímetros, nesse lado aqui a gente também vai ter 1,5 centímetros e a altura de 4 centímetros. E aqui a gente colocando na fórmula, a gente obtém 2,25 vezes 4, que é a altura, sobre 3, vai dar 3 centímetros cúbicos. O quarto passo é calcular o volume total e subtrair o volume da pirâmide, que forma a parte superior da vela, obtendo assim um novo valor para o gasto de parafina para a fabricação. Então, aqui a gente simplesmente pega esse valor que a gente obteve inicialmente, que é a vela inteira, menos o valor dessa partezinha aqui que a gente conseguiu logo após. Então, é só juntar esses dois valores obtidos e a gente tem 189 centímetros cúbicos. E a gente encontra ele aqui na resposta. Exatamente. É isso. Sem problema, sem muita dificuldade. Lembrando, é muito importante ter calma na hora da resolução da questão, ler toda a questão anotando as informações do enunciado e fazer passo a passo, como é pedido no enunciado. Então, é isso, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado vocês. Um beijo.